Olá pessoal, tudo bem? Começa agora mais uma edição do podcast Memória de Joinville. E nesse episódio, como todos os outros, a gente começa com aquela forma de se apresentar, se auto-apresentar. Meu convidado, conte um pouco da sua história, da sua família, da onde você nasceu, a sua formação. Quem é você? Olha só, obrigado pela oportunidade, né? Sempre é bom a gente estar podendo não só divulgar a pessoa, né? A ideia, o intuito não é esse, né? Mas falar um pouco da trajetória, trazer um pouco do que a gente pôde construir ao longo dos anos, né? Até para poder conectar mais pessoas, inspirar que mais pessoas possam estar se integrando aí e interagindo com a área cultural, né? Que é onde a gente transita e está há bastante tempo, né? Então, meu nome é Anderson Dresch, né? Eu nasci em São Paulo, capital, em 1976, estou completo esse ano 50 anos de idade, apesar do rostinho de 27. E, cara, a área cultural para mim começa aos 13 anos de idade, né? Na verdade, enquanto criança fiz aulinha, essas coisas, mas nunca assim me envolvi realmente, essencialmente assim com a arte, né? Era aquela coisa, ia porque o pai queria, né? Que a mãe queria. Não era sério o negócio. Não tinha criado aquela conexão, né? Então eu passei aos 12 anos por uma tragédia muito grande, num acidente de carro, onde eu perdi meu pai, né? E também estava no acidente, enfim, né? Tive problemas físicos, família, foi aquela reviravolta, 180 graus, né? E ali, naquele vazio existencial, né? De entender para onde que a vida queria me levar, eu comecei a fazer umas aulinhas de violão, 12, 13 anos, e dali para frente eu não parei mais, né? Rapidamente eu estava tocando violão e já cantando, né? E já montei minha primeira bandinha lá. E aí já a bandinha começou a fazer sucesso na cidade, né? Eu morava em Foz do Iguaçu nessa época. E aí não parei mais, cara. E sempre muito ligado na área musical, né? E tocando, sempre com bandas e tal. E em 1990, final de 94, eu vim para Joinville. Daí, morar aqui nessa cidade. Essa questão da música que te chamou a atenção, por que você consegue imaginar porque as outras coisas que tu fazia em relação à cultura não te prenderam como a música? É que eu já fazia música, mas assim, existe uma coisa que é você só fazer a aula, vamos dizer assim, você tratar aquilo como uma obrigação. Pois é, você era meio forçado, os teus pais te colocaram? Eu ia, fazia, mas assim, eu nunca não tinha conseguido entrar no giro, no fluxo do negócio, né? Era uma coisa automática, de botar a partitura, de executar, mas de sentir a música, realmente de executar, de tocar, sabe? Eu fiz aulinha de piano, de violino, né? Não tinha conectado, né? E aí justamente quando eu comecei, acho que também talvez por esse momento que eu estava vivenciando, um pouquinho mais velho também, não era tão criança assim, né? Quando eu toquei a minha primeira musiquinha no violão, daí não parei mais, né? Aí foi, várias bandas, né? Enquanto moleque, né? E show e tal. E aí em 94, final de 94 que eu fui acolhido por essa cidade maravilhosa, né? Que eu tô aí há tanto tempo já, né? 30 anos já de Joinville. Mais de 30, né? É. Mais Joinville que São Paulo. Ah, muito mais, né? Muito mais. Vim com 18 anos pra cá, né? 18 anos. E como que era essa Joinville de 94? Ah, era bem diferente, né, cara? O nosso shopping era o Shopping Americanas, né? Sim. Na época, né? O Miller acho que é de 95, né? A gente brincava que o restaurante fechava meio-dia, né? Porque eu não digo restaurante, mas eu lembro que supermercados, assim, o comércio, tudo meio-dia fechava as portas, né? Então era uma coisa muito diferente do que é hoje, né? A cidade cresceu demais, evoluiu demais, né? Mas sempre foi uma cidade que eu desde o início criei uma identidade muito forte, um carinho, um amor, uma coisa que não sei explicar, né? Aquelas coisas que realmente uma conexão, né? Que eu tenho com Joinville, né? E de lá para cá pude realizar muita coisa, né? Fiz bastante coisa na área cultural, em diversas áreas. Mas o cenário cultural de 94, os anos 90 de uma forma geral, era um pouco diferente. Era muito diferente, cara. Assim, o que eu vou te falar, né? Bom, em 97... Falando um pouco de história, o primeiro álbum de rock, de banda, da história de Joinville, fui eu que gravei, né? Nós gravamos, né? A banda Canela Preta, em 1997. Porque até então a gente tinha um vinil, que era o Atrito e o H2O, mas era um álbum dividido por dois grupos, né? E tinha poucas músicas. Né? E o vinil também não te proporcionava, né? Então,
o primeiro disco de rock, de banda, da história de Joinville, fomos nós que gravamos em 97, cara. Então metemos a cara e fizemos E isso eu aí. me lembro até, eu tinha esse disco e acabei dando para o nosso amigo Gerson Júnior. Ah, é? O vinil? O vinil, e ele mandou fazer, ele achou, de alguma forma, mandou refazer a capa, que eu não tinha mais a capa. Aham. E eu lembro que eu cheguei a ver em algum lugar a capa original, e a capa original tinha patrocínio da Embraco, por exemplo. Então, assim, o quanto era difícil uma banda sair daqui e conseguir gravar o seu vinil, né? E você vê, eu já peguei a época do CD em 97, né? O vinil ainda é 80, né? Então era muito, a escassez de estúdios, né? Tudo isso aí evoluiu demais, né? Não só em Joinville, no mundo, né? Sim. A facilidade com que você pode produzir, fazer o seu trabalho é incrível, né? Então dali em 97 para frente eu começo a desenvolver um trabalho com essa banda, que a princípio era sempre muita pretensão. Aí nós conseguimos assinar contrato com uma gravadora em São Paulo, que se interessou pelo trabalho. Chegamos a ir morar em São Paulo um período, né? Ficamos lá quase um ano. Aí voltamos para Joinville. E aí seguiu. Aí começa mais um período de tentativas ali com a parte musical e começa a parte audiovisual, que aí por onde muitos anos eu tenho atuado e estou até hoje, né? Mas nessa época da banda, conseguiam sobreviver da banda ou não? Cara, então, foram dois períodos, né? Um período que a gente, esse 97, né? Imagina, ó a loucura, né? Para você mandar um material para alguém, para uma rádio, coisa, tudo via correio. Então você tinha que botar um CD num envelope, pagar a gente mandava de Vaspex, às vezes, quando tinha muita pressa, era super caro, né? Ou no correio Sedex, né? Então era tudo dessa forma. Para você ir num lugar em São Paulo, eu me lembro, a gente queria ir nos produtores, levar um material, era com uma lista telefônica, né? Então, você molecada que hoje tem o GPS no celular, nosso GPS era uma lista de 1000 e tantas páginas, De São Paulo ainda maior, né? E no fundo tinham os mapas, né? Então ia o piloto e o copiloto, não, vira à esquerda agora aqui. Aí entrava uma rua que já era contramão, não podia. Então era uma loucura, né, cara? Era tudo muito difícil, né? Então esse período foi um período muito de investimento nosso assim, na carreira. A gente não ganhava muita grana com isso. Fizemos alguns shows, ganhava um cachê e tal, mas financeiramente não rolou. Assim. A gente também não tinha muito gás para ficar lá, né? Tudo muito caro, né? Enfim. E acabamos voltando para Joinville com os equipamentos que a gente tinha da banda. A banda se dissolveu, né? E aí ficou eu e meu ex-sócio, o Kleber, que é meu primo, que era o técnico de som da banda na época e tal. E com os equipamentos da banda a gente começou a alugar para ensaios. Daí nasce a Ocoteia, né? O Estúdio Ocoteia começou. E aí as bandas começaram a ensaiar lá, porque também não tinha muita opção, era nós e o Mug, né? O falecido Mug, né? Que era na casa dele mesmo. Da casa dele, né? Que era o estúdio de Joinville, era o Mug, né? Sim. E depois, aí não, tinha o Pipico também, que foi onde nós gravamos o nosso CD, né? Mas o Pipico era um estúdio menor. Ele não tinha a sala de bateria na época, tal, era tudo meio mais para gospel, né? Que foi onde nós gravamos o nosso CD, né? Chegamos lá, falou Pipico, nós temos de grana, fizemos uma vaquinha e tal. Ele, não, vamos gravar, né? E conseguimos um resultado bem legal, assim, para a época, né? E aí daí nasce o Estúdio Ocoteia, alugando para ensaios. Aí compramos plaquinha de som, começamos a gravar os ensaios. Aí começamos a gravar as bandas e aí eu produzi uma porrada de álbuns, de EPs, singles, né? Muitas bandas da época, né? Você falando assim de pensar na época e hoje, cara, assim, é incrível, assim, eu acho que a gente tinha uma efervescência muito maior de produção de música autoral, sabe? De bandas querendo fazer som do que hoje, assim. O que eu percebo hoje é que muito do que tem hoje é a galera da época, um pouquinho depois, que está até hoje fazendo, assim. Mas eu acho que a gente tem um esvaziamento, assim, de certa forma, dessa produção autoral, de gente querendo gravar o seu som, sabe, de fazer. Ele hoje virou uma coisa meio de lazer, então, você acha, assim, mais para... tem uns que jogam futebol, outros jogam beach tênis, outros jogam pádel, e talvez tem gente que monta uma bandinha para fazer um sonzinho e conversar. Eu acho que esse lazer já rolava na época, né? Mas tinha muita molecada, por exemplo, eu sei por causa do Estúdio Ocoteia na época, sempre tinha uma banda nova ligando, molecada, né? João Daniel, que é o produtor aqui do podcast, pô, era um moleque na época, sei lá.
Piazão, Tinha né? a banda dele. Vias de Fato, foi lá gravar, né? Graças a Deus ele não deu seguiu, certo. Seguiu outra carreira. Depois ele vai me mandar para aquele lugar, né? Nos mandar, né? Mas assim, cara, tinha muita banda, cara. Assim, a gente não parava de gravar, de alugar para ensaio, era um fluxo gigante, né? E assim, bandas novas, molecadinha que estava aprendendo, né? Então, eu acho que de certa forma isso se perdeu um pouco, assim, pelo que eu posso analisar, assim, pelo que eu vejo, assim, de iniciativas, né? De muita banda gravando som, muita coisa legal, cara. A gente gravou muita coisa legal, assim, nesse período aí, né? E aí foi esse tempo todo de estúdio, de banda e tal. A gente, nesse meio tempo, lançou um álbum que é o Aqui ou Lá, daí como Canela Brasil, a gente mudou o nome, né? Com uma nova formação. E aí tentamos mais uma vez, aí sim a gente fez um trabalho de vender show, tocar em barzinho, tocar em Florianópolis, tocar tudo quanto é lugar. Mas é uma vida, complicada, assim, você tentar viver só da música, né? Tenho amigos que conseguem fazer isso de forma bem sucedida hoje, mas o intuito nosso nunca foi só sobreviver de tocar em barzinho. Nosso intuito era fazer um trabalho autoral, né, e poder expandir, né? Fazer um trabalho maior. E aí também chegou um ponto que, eu tava com um filho pequeno, cara, e aí pouca grana, e algumas frustrações e tal, e aí chegou uma hora que nós falamos, meu, deixa quieto. E aí nasce a Ocotea Filmes, porque daí o que nós vamos fazer? Eu falei, vamos trabalhar com audiovisual. Porque eu também já tinha visão, cara, isso é uma coisa que eu tenho comigo, assim, de ficar olhando, né, como é que as coisas, que tendência que as coisas estão indo, né? E quando a gente abriu o estúdio, era tudo muito caro, muito difícil. Então, você comprar um microfone, um Shure de estúdio, era caro, né? Mas vocês tinham bons equipamentos, eram reconhecidos por isso, né? Tinha. Os equipamentos da banda eram muito bons, amplificadores, né? Essa base. Mas para gravação especificamente, né, você tinha que ter um baita de uma máquina, uma placa de som que era super cara, microfone para prato, microfone para voz, né? E tudo era muito caro, difícil, não tinha tanta oferta, a gente não tinha esse mercado chinês ainda na parada, entendeu? Então, assim... Mas era muita coisa importada, né? Era tudo importado, só que não tinha concorrência, porque justamente era muito caro. Quando os chineses começaram a entrar no mercado, um microfone de voz você não comprava por menos, sei lá, de quantos dólares, né? Aí vem o chinês com um microfone que não era tão bom como aquele, mas fazia o trabalho por 1/10 do microfone caro, né? Aí veio placa de som baratinha que o cara com computador em casa começava a poder gravar. Então eu já comecei a olhar aquilo e falei, cara, estúdio de gravação vai acabar. Daqui a pouco não vai ter. Vai ficar um estúdio grande ou outro, vai ter, mas assim, não vai ter essa demanda toda, né? Porque as pessoas vão gravar em casa, né? Então eu já estava de olho nisso. E eu falei, cara, vamos para o audiovisual, né? Falei para o meu sócio. E aí eu lancei o programa Palco Livre, que era um programa na TV aberta, na TV Brasil Esperança, TV BE. Que juntou, na verdade, né? Juntou a parte da música com a parte visual. Exatamente. Tu lembra do programa? Lembro, claro. Lembra? Então, aí a gente fez esse programa que era divertido, assim, a gente fazia plateia e tudo. Reportagens, né, cara? Trazia muitas bandas, né? Eu lembro que eu fiz uns 2 estantiches lá em Piraberaba, foi bem divertido, assim, as matérias, né? Era bem na época que o Pânico tava bombando, então a gente trazia um pouco desse humor, de montagem, de palhaçada, né? Então tinha uma boa repercussão no programa e abriu espaço para as bandas também, com entrevistas, né? Então foi muito legal. A gente ficou 4 anos com o programa no ar, né, cara? Foram muitos programas no ar, muitos programas no ar. Até eu fico triste que um hacker invadiu o nosso YouTube há uns anos atrás e a gente acabou perdendo tudo que estava no YouTube, porque muita coisa estava no YouTube, não tinha mais um backup físico, né? E esses programas... No princípio, o cara apagou tudo que tinha no nosso YouTube, né? Tem uma coisinha ou outra, dá para você encontrar. Então, tinham quadros, enfim. E aí, com o programa de TV, a gente caiu firme no audiovisual. Aí começamos a fazer vídeos empresariais também, para os clientes do nosso programa. Mas começava com clipes, assim, das bandas ou não? Clipe não, a gente gravava mesmo ao vivo. E como a gente tinha estrutura de gravação boa, né? Ficava bom. Então, a gente fazia um baita de um croma grandão, e não dava aquele recorte perfeito, né, na época, imagina, né? Mas a gente gravava um puta de um áudio, assim, super bem gravado. Né? Tipo Chaves, assim. Tudo em canais. Não, chegava até... olha, acho que era pau a pau, né? E aí a gente gravava as bandas ao vivo com várias câmeras e captava esse som, com alta qualidade. Né? Ficava um material bom. Né? Multipista, masterizado, né? Então, tinha banda que gravava lá, via depois, nossa, né?
E a gente teve o Ras Bernardo, gravou com a gente, que é o primeiro vocalista da Cidade Negra, a banda Blindagem de Curitiba gravou com a gente, né? Vários. Ana Paula da Silva, foi muito legal. E eu fazia um papo também, né? Então a gente gravava a entrevista e depois aí eu falava, agora vamos ouvir mais uma, aí pum, aí tocava. Um programa livre quase, né? É, por aí, sem plateia. Né? Sem plateia. Mas sempre tinha alguém assistindo ali com vocês? E sempre era... Tinha, sempre aparecia uma galera e normalmente a gente fazia a gravação meio de... Então, tipo, gravava 4, 5 bandas no mesmo dia, né? Ah, sim, então a galera das bandas já ficava de público também. Que legal. Realmente é um projeto interessante musical que fortalece a parte musical da cidade e que, infelizmente, hoje em dia, talvez até por essa quantidade menor de bandas, que nem que você fala... Você vê? Né? Mas seria interessante retomar alguma coisa nesse sentido. Pois é, veja bem, quantos programas não tinham... A gente tinha MTV, que era fortíssima, né? Hoje em dia nem tem mais, né? A gente tem a cabo, mas não tem o mesmo... Não tem mais. A mesma abrangência, enfim, não tem a mesma ideia, né? Eu lembro que eu virava madrugada vendo MTV, videoclipes, né? Eu achava o máximo. E os clipes, assim, era só ali que podia assistir, né? Exato, esperar, né? exato. Vai lançar um clipe assim, pô, parava, não importava o horário e ia ficar assistindo até aparecer. Né? Exato. E a gente tinha muitos programas com bandas, né? E isso também a gente não vê mais, né? Então aí a gente começou a cair dessa questão do programa de TV, fazendo filmes institucionais, empresariais, e aí a Alcotea Filmes veio e começou a ter esse protagonismo. Né? Foi onde eu caí para dentro do audiovisual. Começando com os vídeos institucionais. Empresariais, institucionais, os videoclipes nossos, da época também já tinha feito. Aí começamos a cair para o cinema. Aí fizemos curta-metragens, vários, né? Documentários, longa-metragem, né? Primeiro longa comercializado, assim... A gente tem o Fábio, né? Eu não posso falar que é o primeiro, que o Fábio já tinha feito, mas o Fábio é uma linha mais gospel, né? Ele tem uma linha mais filme direcionado de público, né? E a gente veio e faz a comédia Uma Carta para Ferdinand, que foi um dos primeiros, né? Que comercializado, distribuído, né? A gente tinha alguns filmes independentes já também realizados aqui. E fizemos a série Cristabel, Sol e Sonhos, né? Que foi para TV aberta, né? Em episódios na Record, para toda Santa Catarina. Aí documentários são vários, né? O Dia da Virada, Luiz Henrique da Silveira, fiz o filme da CIG, né? A CIG, História, Sonhos e Legados. A gente fez Casa Krieger, enfim, uma infinidade de documentários também. E não paramos, né? Estamos lançando agora um filme, Uma Questão de Escolha, que foi rodado em Florianópolis. Inclusive, hoje eu tive a notícia que o filme está em várias plataformas nos Estados Unidos, inclusive no Prime Video, né? Eu mandei uma mensagem para um amigo que mora lá, né? Meu irmão, o Sidney, o Sidão. Falou, Sidão, pesquisa aí A Matter of Choice, né? Uma questão de escolha, né? Aí ele, pô, tá aqui, tem vários... Tá liberado em vários canais aqui para mim e tal, né? Eu falei, pô, que legal, né? Que legal. E assim a gente vai levando Santa Catarina, Joinville para o mundo, né? Esses tempos foi legal que um amigo do nosso secretário de Cultura estava no avião, indo para a África, e ele mandou uma foto da telinha do avião, ele estava assistindo Uma Carta para Ferdinand, que foi distribuído nessa companhia aérea, né, o filme, né? Então a cultura tem esse poder, né, a gente não sabe para onde vai parar as coisas, né? E Uma Carta para Ferdinand é interessante porque ele mesclou um pouco, né? Tem muita gente daqui, inclusive agora vamos elogiar, né, a atuação de João Daniel também no filme. Mas trazendo artistas mais reconhecidos nacionalmente, enfim, né? Então fez essa mescla bacana, né? Exato, esse filme, pô, é um orgulho enorme, né, ter feito esse filme de forma heróica, porque tudo sem grana, né, cara, tudo na raça, na coragem, né, e ele realmente conta uma parte da história da cidade, né, que as pessoas não conhecem. A gente fala do Frederico Brustlin, né, que é um personagem que às vezes você pega pessoas que conhecem muito Joinville e você fala do Frederico Brustlin, eles não sabem quem é, né? Então, você que está assistindo que não sabe quem é o Frederico Brustlin, né? A gente fala da Rua das Palmeiras, foi esse cara que plantou as palmeiras, foi esse cara que construiu o casarão onde está a princesa, é um cara que viabilizou a instalação de água potável, a primeira escola, Estrada Dona Francisca, né? Então, ele foi o cara de confiança do príncipe, né? Para tocar a cidade, né? A nossa colônia, né? Dona Francisca, né? E um cara muito à frente do tempo dele. Então a gente pegou essa história dele. Um fato curioso, na verdade o filme nasce de um fato curioso, que eu tenho um amigo, o Luiz Rony,
que ele é meio fã do Frederico e tal, e ele disse que, pô, às vezes eu vou lá no cemitério, lá, visitar o túmulo dele e tal, né? Aí ele falou, e tem uma curiosidade. Eu falei, qual que é a curiosidade? Não, porque consta em livros que ele era apaixonado pela Mela, né? A Mela, que é a avó, bisavó da dona Yuta, que é uma figura que faleceu alguns anos atrás, né? E tinha esse amor platônico, mas eles nunca ficaram juntos. Ela casou com o Július e ele ficou solteiro, ele era um solteirão. Talvez daí também ele não seja uma pessoa muito conhecida, porque as pessoas eram conhecidas pelas famílias, né? Pelos sobrenomes, né? Sim. E ele, não tinha, né? Era um solteirão. Não teve os herdeiros. Isso, né? E aí, coincidentemente ou não, o túmulo do Frederico está do lado da Mela e do lado está o Július, né? Então ela está enterrada no meio dos dois, né? Do Frederico e do marido Július, né? Lá no cemitério de imigrantes. Sim, isso eu lembro. Até eu estive lá um tempo atrás e queria encontrar, né? Por causa do filme, eu vi o filme e queria... E aí o vigia não sabia onde era. Ah, é? E aí depois de um tempo, eu fui depois uma outra vez, daí eu procurei mais a fundo, daí eu achei. Achou lá? Mas realmente é uma história... Aí você vê que louco, né? Porque depois que estreou o filme aqui no cinema e tal, veio alguém lá do cemitério, que não me recordo quem, Anderson, eu quero matar você. Eu falei, por quê, né? Me fizeram subir 30 vezes aquele morro lá para mostrar onde é que é o túmulo, né? Pessoas que assistiram o filme e queriam ver, né? E aí nasce aí a história. Eu falei, pô, isso aí dá uma história, né? E aí vem a ideia de fazer ele vindo do plano astral para escrever uma carta do príncipe. Daí eu fiz um roteiro de um curta, daí fui aumentando esse roteiro, foi até virar esse longa-metragem, né? Que está hoje aí, levando o Joinville para vários lugares, né? E muito engraçado. E realmente pudemos ter essa mescla de atores da nossa cidade, né? Valorizando, né, os nossos talentos, mas também Clemente Viscaíno, que faz o Frederico Brusnin, o Ferrugem, que é um ícone dos anos 80, 90 ali, né, um cara que também tem uma rodagem gigantesca. Cristiano Oliveira, que fez uma participação linda também, fazendo a Mela, né, e assim por diante. Não, isso é muito bacana e foi algo marcante, né, para a cidade, porque também mostrou as coisas que acontecem na cidade, né, os locais da cidade. Eu sempre falo assim, é muito legal você viajar para algum lugar e depois ter um filme rodando assim, eu vou para Nova York e mostra Central Park, assim, esse ali é aquele lugar lá que não sei o quê. E assim a gente consegue meio que se identificar. E quando mostra a nossa cidade, e é mais legal ainda, né, porque você sabe todos os detalhes, né? E você vê o potencial que o audiovisual tem, às vezes, de atrair o turismo, né, de atrair as pessoas, né? Porque eu mesmo, vira e mexe, eu tô assistindo um filme, um lugar, falo, nossa, que lugar lindo, né? Aí já te dá aquela vontade de estar naquele lugar, né? Então, como falta para o Brasil, principalmente, ter essa sensibilidade, né? Essa visão estratégica dos governos, né? De potencializar isso, de investir, porque isso é um retorno muito importante, né? E você vê os países fazendo muito isso. Os Estados Unidos faz isso com maestria, né? Desde a Segunda Guerra Mundial, né? Até antes, né? Sim. E a França tem feito isso muito, a Espanha tem feito isso muito, a Coreia do Sul tem feito isso agora de forma abundante, né? A Turquia está fazendo filmes também muito legais, né? Então, falta para a gente ter essa visão estratégica e usar dessa ferramenta de entretenimento para potencializar os negócios. Eu lembro de algumas situações, né? Até se encontra no YouTube um filme antigo, não sei se é anos 70, por aí, do tal do Agnaldo Raiol, né, que ele é gravado em Joinville e tem um patrocínio da Lumiere, que era uma grande empresa aqui da cidade. Então, quem conhece vê que tem uns cortes meio esquisitos, que o cara está correndo no centro, daqui a pouco já está na Vigorelli, aquela coisa toda, mas mostra a cidade, né? E um filme que me chama a atenção, que eu vou errar o nome, que eu não lembro exatamente, mas é um filme dos Trapalhões que se passa em Fortaleza. Não em Fortaleza especificamente, mas na região, né? E quando você viaja para lá, esse filme, ele explorou todos os lugares. Tem parte nas falésias, tem parte no Beach Park. E assim, não tem por que botar o Beach Park, não tem por que ter um parque aquático no filme. Eles conseguiram inserir no meio do filme o que vai ter uma competição de música nesse local. Exato. Assim, é uma coisa que, querendo ou não, parece assim, a gente consegue fazer aqui. A gente tem bons lugares para mostrar aqui, né? Precisa um pouco de gente que queira apoiar um projeto como esse, né? É isso, visão estratégica, né?
são ferramentas que realmente têm um potencial imensurável, né? Então, falta muito, né? E essa é uma grande luta de quem está nesse segmento, né? Um dos motivos que a gente fundou há pouco tempo, não é pouco tempo não, está indo para 3 anos já, o Núcleo da Indústria da Cultura na CIG, né? Então, hoje, nós temos um núcleo com muitos empreendedores da área cultural da cidade, pequenos e grandes, né? De todos os segmentos. Praticamente nós temos todos os segmentos da cultura dentro do núcleo, trabalhando esse viés estratégico para que a gente possa dar essa grandeza e potencializar, né, esse nicho, né, de mercado, né? A gente sabe o impacto que a área cultural tem na formação intelectual, na transformação humana, né? É o que acho que dá essência para a nossa vida, é a cultura, é o que nos difere dos animais, de certa forma, né? Essa questão de possuir essa cultura, né? Essa visão, essa diversidade de enxergar as coisas, né? De fazer música, de pintar, de dançar, de filmar, né? Mas além disso tem uma cadeia produtiva aí que é muito subaproveitada. A parte econômica. Nossa, porque é o que eu digo, enquanto a gente está aqui brigando, dizendo que está gastando dinheiro com a Lei Rouanet, não estou dizendo que é perfeita, né? Eu acho que tem coisas que, como em qualquer segmento, como outras renúncias fiscais que existem no Brasil e outros segmentos, né? Sim. Eu acho que tem que ser muito estudado e feito uma aplicação estratégica, né? Por isso que eu digo isso, fazer uma coisa que realmente venha a dar resultado, né? Mas isso tem coisas que não tem como você imaginar o que pode trazer de retorno, né? É aquilo. Um exemplo claro para mim é o caminho de Santiago de Compostela. O caminho era um caminho que ia lá, alguns peregrinos todo ano. Depois do livro do Paulo Coelho, aquilo explodiu. Milhares de peregrinos vão para lá todos os anos. Então, assim, é um país que mudou, uma região que mudou por causa de um livro, né? E assim a gente pode citar N outras possibilidades que já aconteceram, né? De comer um prato, de ir em um lugar, porque viu num filme, porque leu num livro, porque ouviu uma música. Pois né? é, ia falar até de uma música, né? A música fala de uma ponte. Qual é essa ponte? Ah, essa ponte aqui. Exatamente. Você sabe aquela música? É sobre essa ponte aqui. Exatamente. E se cria toda um enredo em cima e atrai pessoas, assim como as pessoas vão para algumas cidades, né, que tem envolvimento com séries. Ah, esse ali é o prédio do Friends. Quero tirar foto na escadaria. Exato. Esse aqui é o restaurante. Esse aqui dá para se criar muita coisa Demais. em cima disso, né? Até coisas de ficção mesmo, né? E aí você vê assim, ó, por exemplo, o mundo árabe. Cada vez mais eles estão investindo nessa área de entretenimento. O único museu do Louvre fora da França é lá, né? Dubai, aqueles parques, os caras estão, porque o petróleo talvez uma hora vai acabar, não vai acabar. Sim. Chega uma hora que acaba, e aí? Né? Então, Talvez não acabe, mas talvez não seja mais tão necessário. exato, daqui a pouco as baterias estão tomando conta, a gente não sabe, né? Então eles investem de forma estratégica nesse sentido, de criar entretenimento, turismo num lugar que não tem nada. Então assim, as pessoas não têm ideia da pobreza que é o turismo brasileiro. Tipo, é pífio, é irrisório o nosso potencial turístico hoje explorado, né? E quando a gente fala turismo, a cultura tem uma conexão direta nisso, né? Então, para ter um exemplo, assim, o Museu do Louvre, por exemplo, na França, recebe muito mais turistas do que o Brasil em um ano. Né? Só um local. Tem mais gente indo ver a Mona Lisa durante um ano de turistas do mundo do que vindo fazer turismo no Brasil. Muito mais. Eu tinha esse número na cabeça, mas não recordo agora. Mas é muito mais. É ridícula a diferença. É coisa assim de 10 vezes o número de turistas que vêm. E nem isso, assim... Se não me falha a memória, são 20 milhões de pessoas que vão ver a Mona Lisa e o Brasil tem 6 milhões de turistas, se considerar o ano inteiro. É alguma coisa por aí, tá? Não posso estar falando bobagem, mas é uma diferença absurda, tá? de pessoas. E recentemente eu vi alguém falando que, por causa dessas coisas de Irã, da guerra, Israel e tudo mais, que Jerusalém é a cidade mais visitada do mundo. E não acho que é na Turquia, alguma coisa assim, para ver o quanto potencial o Brasil tem a mais para ser... É o que nós temos, cara, entendeu? Só que aí você para ver a questão dos filmes mesmo, a gente vai falar do filme, né?
O que se vende muito nos filmes no Brasil é porque é bang bang, favela, né, cara, tiroteio, assim, faltam filmes, né, e obras que mostrem um pouco melhor as coisas boas do nosso país. Eu acho, assim, sabe, de mostrar o nosso povo, sabe, coisas boas, entendeu? A gente vende muito esse lado mais sanguinário, assim, né? Que eu sei que tem seu mercado, é legal, também gosto de assistir, né? Mas são poucos filmes e os poucos que têm maior visibilidade são esses, né? Então a gente tem 2 filmes agora que estão fazendo sucesso que são sobre a ditadura militar, né? Sim. Não que não seja um assunto que possa ter os seus filmes, beleza, mas pô, nós temos tanta coisa linda no Brasil, tanta coisa legal, tantas histórias de pessoas transformadoras, né? Deixar essas histórias tristes no passado, né? Sacou? Então, acho que falta um pouco isso, né? Eu vi também recentemente alguém falando que visitou Bangkok e assim, o Bangkok que imaginava dos filmes e a Bangkok que eu vi, que era totalmente diferente também, né? Então, acabam explorando às vezes porque remete àquilo, né? Exato. Como mostrar a África e não mostrar uma savana, um leão correndo, alguma coisa assim. Pois é. Sempre vai remeter àquilo, né? Exato. Então o Brasil parece sempre vai mostrar, não vai mostrar alguma coisa muito moderna. E mesmo que for uma coisa de época, um filme biográfico, né? Pô, tem tanta gente boa, né, cara, pra gente mostrar, né? Então eu vou dar um exemplo. Eu tive a oportunidade de viajar há uns anos atrás para a França, para a Europa. Lá fiz um tour de alguns dias lá. E no avião eu fui assistindo a série do Pablo Picasso. E, pô, foi animal, porque, tipo, eu comecei a conhecer todos os lugares, né, onde ele passava, pô, Trocadeiro, Montmartre. E eu fui vendo aquilo e falei, meu... Quero ir pra lá. E fui entendendo o que era cada coisa, né? Que, pô, Montmartre é o lugar dos artistas, né? Pô, Trocadeiro é um lugar onde você vê a torre e tal. Então, pô, você vai vendo aquilo, aí antes de chegar lá, você já chega lá com aquela ideia de conhecer. Então, assim, uma coisa conecta a outra, né? E você vê muito, hoje em dia é muito estratégico isso, cara. Você vê, por exemplo, a França tem Emily in Paris, que é a história de uma menina lá de uma agência de publicidade e tal. Cara, é pura fotografia de Paris, cara. É tudo fotografia, café, não sei o que, ela caminhando, meu, bonito pra caramba, né? Você assiste aquilo, meu, dá água na boca pra estar naquele lugar. Por mais que você não gosta muito da história, né? Você fala, meu, que lugar legal, né? Aí tem o outro lá que é o... Como é que é, rapaz? Que o cara é um ladrão. Sim. É o ilusionista e tal. Sim. Me fugiu o nome dele. É o nome francês mesmo, né? Esqueci o nome. Daqui a pouco eu lembro. Mas também... É um ator muito bom aqui. Você assiste a série... Putz, tá na ponta da língua. Daqui a pouco eu lembro. É com L, eu acho. Lupin. Então, Lupin é isso, cara. É só museu e tudo, né? É muito legal. Lupin, você vê toda aquela beleza de Paris, aquelas ruas, cafés, não sei o que, museu, né? Então, muito doido, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que começar a ter essa visão estratégica também, sabe? Ter, assim, o espaço dos filmes de arte, ou filme de violência, filme e tal, mas, pô, a gente fazer mais filmes, que eu acho que isso também, de certa forma, vai ampliar, né, o nosso leque de opções, né? Mas que o país, né, o nosso município, o nosso estado, né, nós estivemos conversando com o secretário da Fazenda agora, eles estão vendo com bons olhos, até por causa da reforma tributária, a questão do entretenimento, dos eventos, como o recurso vai ficar no fim, né, é algo que vai gerar recurso para onde está acontecendo, né? Então, um show que acontece em Joinville, o dinheiro fica em Joinville, né? Tudo que acontece aqui... Sim. Então eles vêm com bons olhos, né, impulsionar essa rede de trabalho, né? Para não depender do dinheiro vir para cá, né? Já está aqui, fica aqui. E assim, o artista que é daqui, porque é o que eu entendi, não sou um especialista, né? Mas o carro é fabricado aqui em Araquari, se ele é vendido lá em Manaus, o imposto vai ficar lá, é no fim, né? Então, quem compra vai ficar... Então a gente precisa fazer com que coisas aconteçam na cidade para que esse recurso fique aqui. E esse segmento de entretenimento, né, de cultura, de arte, é um grande potencial, um vetor, né? É uma economia limpa, né, sem chaminés, que traz recurso. Então você faz um grande show com um grande artista aqui, vem gente de tudo quanto é lugar para poder ver, né? Para isso precisa de infraestrutura, precisa de divulgação, formação de plateia. Então, é uma série de ações que tem que ser feitas de forma estratégica para a gente poder
ter cada vez mais isso acontecendo e ter esse impacto direto, né, na educação, impacto direto na segurança, né? Porque o menino que às vezes está se envolvendo com o narcotráfico pode estar se envolvendo com a arte. Certamente vai ser muito melhor. E como que você vê a capacitação dos profissionais que trabalham nessa área? A cidade proporciona isso? Questões acadêmicas, questões técnicas? Cara, eu acho que a gente já caminhou bastante, assim, né? Hoje a gente tem curso de cinema, tem curso de design, tem alguns cursos muito legais, mas justamente o que eu acho que tem que aumentar é a produção, cara. Porque assim, você pode estudar, é que nem você vai pilotar um avião. Pô, você pode ter aula no simulador, você pode estudar, saber tudo. Cara, se você não voar, não adianta, entendeu? Então, a gente tem que investir em capacitação, tem que ter, mas a gente precisa ter uma visão estratégica para realmente realizar, sabe? Porque assim, participar da produção de um filme, talvez de um longa, de um grande filme, é importante você ter o conhecimento técnico, né? A base teórica, mas a experiência... Putz, não tem comparação, não tem como, cara. Você pisar num set, entender os problemas que podem acontecer, como lidar com esses problemas, né? Obter esse resultado, porque é outra coisa, cara. Uma coisa é estudar, outra coisa é realizar. Então, eu acho que assim, a gente já melhorou, eu acho que tem que investir cada vez mais na capacitação, né? Nessas possibilidades, mas eu entendo que é fundamental que a gente realize, é isso. Que a gente tenha uma visão estratégica, vamos começar a realizar, proporcionar realização de trabalho para que essa teoria toda possa ser aplicada na prática. Anderson, queria agradecer a tua presença no podcast. Acho que foi um pouco de aula em relação ao que acontece na nossa cidade. Obrigado pela oportunidade de conhecer um pouco mais da tua história. Eu que agradeço, né? Maravilhoso. Espero que a gente possa ter agregado, né, para você que nos assiste aí, né? E é isso, cara. A história continua. Que nós possamos cada vez estar mais envolvidos, né, na indústria da cultura e na cultura de forma geral. Eu sempre brinco que a cultura é o craque que está sempre no banco de reserva, em termos políticos, né? Então, que a gente possa colocar a cultura como titular, com certeza teremos resultados significativos. E fechamos assim esse episódio com um gol de placa para que você fique grudado com a gente e assista os próximos episódios do nosso podcast Memória de Joinville. Eu aguardo você no próximo episódio. Até lá!